Olá, gente. Como é que vamos? Tudo bem? Bom, aqui quem fala é o professor Vinícius e irei aqui abordar uma temática bastante interessante e atual, que são os impactos da pandemia que estamos vivenciando na rotina do IF baiano, né? Sobre um aspecto, sobre um olhar dos servidores técnicos administrativos, servidores docentes, servidores terceirizados e principalmente também sobre o aspecto dos estudantes. Quais são os impactos que essa atual pandemia tem proporcionado, tem mudado a rotina, as nossas rotinas durante esse período? Bom, eu gostaria inicialmente antes de iniciar, agradecer a todos os colegas e estudantes também que colaboraram com a produção desse material aqui que estou disponibilizando para vocês, no sentido de terem encaminhado relatos, tanto da forma escrita, quanto através de envio de vídeos que a gente vai estar mostrando durante a nossa conversa aqui hoje. E a proposta é fazer com que possamos refletir sobre esses impactos, sobre a situação que estamos vivenciando e o que é que o Instituto Federal Baiano, enquanto instituição de ensino, tem feito para enfrentar, quais são os esforços que estão sendo feitos para enfrentar esse período que estamos vivenciando na pandemia, que naturalmente está afetando a nossa rotina, tanto no âmbito das relações do trabalho, como na nossa rotina doméstica e todos os impactos que isso vem provocando na sociedade de um modo geral. Então, esse bate-papo, ele foi realizado algumas semanas atrás com alguns estudantes, mas através de uma plataforma virtual, vamos deixar claro aqui, né? Mas, infelizmente, nem todos os estudantes, por diferentes razões, compareceram à reunião virtual, então eu tive a ideia de disponibilizar através dessa plataforma aqui, né, do canal do YouTube, para que um grande número de pessoas possa assistir. E aí eu peço que vocês possam compartilhar esse conteúdo com as pessoas que são do convívio de vocês, porque algumas informações são bem gerais aqui, realmente esse conteúdo pode ser disponibilizado, né? Uma vez que ele vai ser feito através da plataforma do YouTube, né? Então, aqueles estudantes, eu peço que se inscrevam no canal aí do professor Vinícius Reis para acompanhar os conteúdos que são divulgados, mas mais para frente eu vou explicar especificamente essa atividade. Mas, vamos lá, né? Vamos dar início aqui a nosso bate-papo e ver o que é que nos espera. Bom, hoje é dia 15 de julho de 2020, né? Então, as informações trazidas aqui são atualizadas e tem essa temática aí, né? A rotina do Instituto Federal Baiano na pandemia, relacionada à mudança na rotina em relação à gestão, estudantes e servidores efetivos e terceirizados. Bom, a nossa proposta aqui é dividir esse bate-papo em relação à seguinte programação. Primeiro, vamos falar sobre dados da Organização Mundial de Saúde em nível mundial, em nível nacional e local. E, em seguida, falaremos sobre os esforços e as informações que o Instituto Federal Baiano vem transmitindo e repassando para que possamos nos contextualizar em relação a essa pandemia. Vou trazer os relatos desses diferentes segmentos que compõem a comunidade do Instituto Federal Baiano, faço minhas considerações finais e aí deixarei esse recado aqui, que tem a finalidade de dividir experiências, a partir dos relatos que foram trazidos e que a gente vai começar a vivenciar a partir deste momento. Bom, essa imagem, ela nos traz
a sensação de que estamos, de fato, vivenciando um filme de ficção científica. Infelizmente, é a pura realidade que contrasta com uma realidade vivenciada no início do ano de 2020, final do ano de 2019. Nessa imagem, podemos observar aí um cenário que mais parece com um cenário de guerra, né? Uma quantidade absurda de funcionários, provavelmente ligados à saúde, em Wuhan, na China, que estão ali preparados para o enfrentamento da pandemia, né? Contrasta com a imagem abaixo de espaços que há muito pouco tempo era um espaço de convívio, onde ficávamos aglomerados, como, por exemplo, os espaços escolares aqui, que é o nosso objeto de estudo, né? Então, infelizmente, não é uma ficção, é a realidade que nós estamos vivendo e que inspira cautela, sobretudo, cautela em relação à proteção à vida, às nossas vidas, às vidas dos nossos familiares, amigos, enfim, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, as quais nós devemos zelar também. Se existe alguém aí que ainda continua na fase do negacionismo, de imaginar que estamos vivenciando apenas uma gripezinha que não tem impactos, a gente vai passar agora a mostrar alguns números. Mas antes disso, gostaria de começar com o saudoso Paulo Freire. Entre tantas frases que nos proporcionou reflexões, essa é mais uma e bastante atual para o contexto em que vivemos. A frase é a seguinte: mudar é difícil, mas é possível. E o momento que vivemos, ele realmente nos traz a reflexão para aquilo que fazíamos e o que precisamos fazer durante a pandemia e, em especial, quando voltarmos ao novo normal, com mudanças de hábitos, que a pandemia ela acelerou alguns processos. Mas vamos seguir aqui. Falei de números e vamos começar por eles, né? A Organização Mundial de Saúde, através do seu diretor-geral, que é o Tedros Adhanom, que vocês podem observar nessa imagem aí, ele nos traz informações do dia 14 de julho, né? Ontem, 14 de julho de 2020, que no mundo já temos mais de 566 mil mortes. E temos aí mais de 12 milhões e 700 mil casos em relação a essa pandemia que estamos vivenciando. Isso em relação ao mundo, né? Naturalmente, os países que mais estão sendo afetados nesse momento são os Estados Unidos e, em segundo lugar, o Brasil. Triste marca, né? A situação no Brasil hoje, né, 15 de julho, é de 74.262 mortes. E 1.931.204 casos. Então, observe nos gráficos aí, né, que o crescimento ele é assustador, tanto do número de mortes por dia, quanto do número total de mortes, e, em especial, a quantidade de casos. Nós estamos nos aproximando de 2 milhões de casos nessa pandemia. Bom, em relação à Bahia, nós temos aí 110.029 casos, com 2.584 óbitos. E em Uruçuca, local onde está o campus Uruçuca, né, são 364 casos e 15 óbitos. Chegando aí a prefeitura local, né, ter tido a necessidade de fazer um lockdown, ou seja, fechar realmente o município para tentar conter o avanço da doença e, dessa maneira, tentar evitar mais óbitos, né, mais perdas. Bem, todas essas informações trazidas aqui, elas têm como fontes, né, o portal do UOL, o g1.com.br, além de dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, em seus boletins, bem como também o grupo Geoter, do Instituto Federal Baiano Campus Santo Inês. Antes de seguir aqui, eu me apresentei, né, como professor Vinícius, eu trabalhei no Instituto Federal Baiano Campus Santo Inês até esse ano, em fevereiro, né? Em seguida,
solicitei remoção para o campus Uruçuca, mas, infelizmente, em função dessa pandemia, ainda não consegui me fazer presente fisicamente ao campus Uruçuca. Então, algumas informações, alguns relatos que eu vou trazer aqui, eles mesclam conteúdos tanto do campus Santo Inês como do campus Uruçuca, uma vez que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer os servidores, seja terceirizados ou efetivos do campus Uruçuca, né? A grande maioria eu ainda não conheço. Mas vamos lá. No nosso segundo ponto, quais são as ações norteadoras do Instituto Federal Baiano? Vamos deixar claro aqui que, particularmente, eu penso, enquanto docente, enquanto servidor, que o Instituto Federal Baiano, ele deu um passo muito importante à frente de muitas instituições, inclusive das instituições de ensino, quando em 20 de março de 2020, como vocês podem ver nessa imagem aí, nós tivemos nossas atividades administrativas e letivas presenciais suspensas, as quais seguem até a data de hoje, 15 de julho de 2020. Em função, uma ação do nosso reitor, professor Aécio, né, no sentido de preservar a vida, em função de toda a situação de incertezas e de risco iminente que vivenciávamos e vivenciamos até os dias atuais. Então, foi uma ação primordial para a preservação de muitas vidas. Isso se deu em função das condições que não conhecíamos, né, e também pela falta de aparato tecnológico. Então, foi tomada a decisão de suspender as aulas presenciais por tempo indeterminado, e assim segue até o dia de hoje, né. Muitas ações foram feitas em nível de Instituto Federal Baiano, os campi, eles fizeram muitas ações e continuam fazendo, com vaquinhas virtuais, por exemplo, para arrecadar recurso financeiro dos servidores e proporcionar a compra de cestas básicas para fornecimento para as famílias mais carentes dos municípios onde os campi estão inseridos, a distribuição de kits sanitários, álcool gel, sabão, enfim, e entre outras ações, de modo a estar mais próximo da comunidade e dos servidores e estudantes. Trazendo uma informação muito mais recente, no dia de ontem, né, 14 de julho, o nosso reitor ele fez uma live, né, uma transmissão ao vivo pelo Instagram, para demonstrar quais são os esforços que estão sendo realizados pela reitoria até o presente momento e quais são as ações num espaço de tempo mais curto, né, para o futuro. Deixou claro aí nessa live que é fundamental, e ele não abre mão, a preservação, a vida de toda a comunidade do Instituto Federal Baiano, seja servidor, seja estudante. Disse ainda que estará sendo produzida, elaborada uma minuta, que nada mais é do que um documento, né, que vai nortear as ações do Instituto Federal Baiano no sentido de propor uma possível volta, retorno às atividades, seja ela administrativa ou letiva. E nesse sentido ele falou também da possibilidade de um sistema híbrido quando retornarmos. O que seria esse sistema híbrido? É um sistema onde as aulas ou as atividades administrativas, elas poderão funcionar de forma presencial e também de forma remota, através das plataformas online. Enfim, essas são as ações de uma forma bem geral e resumida. Bom, vamos partir agora para o eixo central do nosso diálogo aqui, que está relacionado com os relatos. Relatos de toda a comunidade, como vocês podem ver dessa imagem aí, partindo do estudante, né, que é a base dessa pirâmide, que faz com que toda essa estrutura funcione. Se não fossem os estudantes, nada disso, nenhum desses esforços teria sentido. Não passariam de prédios, construções vazias. O estudante é fundamental. Temos aí os terceirizados, os técnicos administrativos, os docentes e as pessoas que estão nesse momento na gestão, seja no campus Uruçuca ou na reitoria. Então, a pandemia ela alterou, sim, a dinâmica das instituições de ensino. Essa mudança exigiu que educadores e discentes adaptassem sua rotina doméstica a uma nova forma de trabalho, o que nem sempre é fácil. Todos vocês que me escutam aqui compreendem o que eu estou querendo dizer. A nossa adaptação à rotina de trabalho no ambiente doméstico, fazendo com que tudo isso aconteça ao mesmo tempo, não é fácil. Mas a gente está aqui para dividir esses relatos e aprender juntos para seguirmos
resilientes. Bom, vamos começar com um relato do colega terceirizado, como eu falei. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer muitos colegas do campus Uruçuca, então trago aqui relatos dos terceirizados do campus Santo Inês, local onde eu convivi por mais de uma década, né? Então, o colega da limpeza, que trabalha com serviço de limpeza, né, o servidor conhecido como Bimbo, ele disse que a situação da pandemia mudou não só a rotina pessoal, mas a do mundo inteiro, né? Não só a rotina pessoal dele, mas com a rotina pessoal do mundo inteiro. Enquanto servidor terceirizado, ele menciona que está sendo uma mudança relacionada ao horário de trabalho, reduzindo a jornada e ficando muito mais atento às práticas de higienização, né? Pessoalmente, também estamos mais atentos à higiene, procurando sempre manter os cuidados necessários na perspectiva de tentar amenizar esse caos e pedir que tudo isso passe muito em breve. Bom, eu disse aqui que o IF Baiano ele fez algumas ações durante essa pandemia para ajudar a comunidade e as pessoas ao seu entorno. Em Santo Inês, temos lá um colega servidor terceirizado que é pedreiro, o Wellington de Oliveira, conhecido como NEM, que, como vocês podem ver nessa imagem aí, a partir de resíduos de materiais ociosos que existiam no campus Santo Inês, ele produziu um equipamento aí para a higienização de mãos com o suporte de álcool em gel. Então, ele construiu o suporte para álcool em gel para ser utilizado nas dependências do campus Santo Inês, como vocês podem ver ali. Ele relata que pegou materiais que não estavam sendo utilizados mais no campus e resolveu fazer esses suportes. Ele relata ainda que procurou alguns modelos na internet que usassem os materiais que ele tinha disponíveis no campus, em mãos, mas não encontrou nenhum, então utilizou a criatividade dele e construiu esse equipamento que será bastante útil, com certeza. Aí o nosso obrigado ao colega NEM, representando aí os terceirizados, não só do campus, mas de todo o Instituto Federal Baiano, que a gente deve agradecer bastante pela sua contribuição, pela sua força de trabalho, uma vez que eles são peças fundamentais também nessa pirâmide que é representada pelo Instituto Federal Baiano, onde todas as peças são importantes. Bom, em relação ao campus Uruçuca, tive aí a colaboração do colega Jesus de Almeida Trindade, ele é pedagogo, né? Estamos falando aí da parte administrativa, e ele traz o que é que a pandemia mudou na rotina dele. A pandemia modificou vários aspectos das relações sociais, sendo que a educação escolar foi uma instituição que teve que se reinventar diante do distanciamento social e das relações afetivas que a educação possibilita. Inicialmente, passei pela fase de adaptação, descobrindo o novo modelo de trabalho, intitulado trabalho remoto, o modelo remoto. Nas primeiras semanas foram mais tranquilas, poucas reuniões, lives, atividades escritas e etc. No entanto, no decorrer do tempo, essas atividades foram sendo intensificadas, como as reuniões, lives, além da comunicação com alunos e familiares, muitas vezes fora do horário de expediente. Atualmente, a minha rotina de trabalho se resume em produção acadêmica, reuniões com os núcleos e as comissões que eu participo. Notei que estou mais estressado, ansioso, tenho noites de insônia. Evidentemente, não é só devido à nova rotina de trabalho, a preocupação também com o contexto social, político, familiar, também contribui. Relata, por fim, que está aprendendo a lidar com tudo isso, até mesmo porque é novo, e é novo para todo mundo. E a fase de adaptação requer tempo. Portanto, ele começou a realizar atividade física e segue fazendo meditações. Esse é o relato do colega Jesus. Em relação à gestão local, a coordenadora de ensino, a colega Italanei, me enviou o seguinte relato. São muitos os desafios da gestão nesse momento de pandemia, principalmente porque nós temos uma realidade diferente de algumas escolas. Tivemos que mudar nossas rotinas de trabalho. Hoje temos quase todos os dias, e às vezes nos 2 turnos, webconferência. A parte burocrática dos cargos não parou, pelo contrário, aumentou. O atendimento pelas redes sociais e pelo WhatsApp virou uma ferramenta ainda mais necessária para a comunicação entre os docentes, em relação a orientações de como proceder com os relatórios de pactuação de atividades remotas, folha de ponto, enfim, atividades burocráticas e rotineiras de gestão. Com os pais, principalmente, a área pedagógica está em tempo integral em contato com os pais, orientando no acompanhamento das atividades que estão sendo encaminhadas. Também mantém contato com os estudantes nos mais variados assuntos,
dúvida de atividade, alojamento, auxílios, alimentação através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Falou ainda que os diferentes projetos, eles continuam, então o comitê de projetos, ele continua trabalhando. As avaliações dos planejamentos dos docentes, processos em plataformas como o SWAP, continuam sendo avaliados e, naturalmente, encaminhados. As diretorias estão ativas nos comitês locais e central da pandemia, em nível de campus, dando suporte para as atividades que precisam ser desenvolvidas no campus. O campus tem animais, então as atividades ligadas ao campo também precisam de cuidados básicos, preparando ou estando preparado esse campus para o retorno às atividades quando for possível. E, por fim, relata que está também em constante contato com a reitoria, pensando em possibilidade de retorno, calendários e saúde mental do servidor. Esse foi o relato da coordenadora de ensino do campus Uruçuca. Bom, irei trazer aqui agora um relato enviado no formato de vídeo, né? Foi dividido em 2 vídeos, né? Do diretor executivo que trabalha na reitoria, o colega docente de Química, né? Marcelito Trindade. Vamos aqui ouvir o relato dele.
Bom, vamos seguir aqui, né? Peço desculpas aí, eventualmente, por algum atraso aí na comunicação ou na transmissão das imagens, é tecnologia. Vamos nos acostumando com tudo isso daí. Bom, ainda falando de gestão, mas dessa vez da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, conhecida como PRODIN, que tem como pró-reitora a professora Ildonice Batista, a qual eu agradeço também pelo envio do relato, optou por mandar o relato escrito. E ela inicia o relato dela com uma frase de Martin Luther King. Inicio com palavras contemporâneas de Martin Luther King no combate à desigualdade racial. Devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. O professor Ildonice inicia o seu relato dizendo que no início de 2020, o Brasil e todo o mundo foram comunicados pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde de que a sociedade mundial encontrava-se em estado de emergência de saúde pública de importância internacional, a pandemia que estamos vivenciando. A gestão do IFBaiano via-se diante da pandemia, tendo que criar protocolos e ações emergenciais imediatas, pois os índices de mortalidade eram elevados. O isolamento social apontava-se como uma alternativa para o enfrentamento da expansão da doença em nossa instituição. Tratava-se da defesa da vida de 16 mil estudantes e de milhares de servidores e servidoras, colaboradores, colaboradoras, e de toda a comunidade do IFBaiano e da Bahia. Diante do desconhecido, interrompeu-se as atividades presenciais nos campi em 19 territórios de identidade. O IFBaiano juntou-se a todas as instituições de ensino do Estado da Bahia, bem como passou a cumprir também os decretos de municípios e do governo do Estado. Reuniões entre os DGs, diretores gerais, pró-reitores, diretorias sistêmicas, reitor e seu gabinete passaram a ser frequentes. Seguindo, ela menciona que estratégias foram pensadas para assegurar atendimento ao corpo discente, principalmente os estudantes, que estão no perfil de vulnerabilidade socioeconômica. Replanejamento das atividades por trabalho remoto e acompanhamento dos decretos e portarias oriundos do Ministério da Saúde e da Educação, bem como a adoção de medidas preventivas. Foi instaurado, assim, comitê de crise em todas as unidades do IFBaiano e na reitoria. Reuniões com os fóruns do CONIF, em especial o FDI, que é o Fórum de Desenvolvimento Institucional, ao qual ela faz parte, analisam o impacto da pandemia na vida das pessoas e no desenvolvimento da missão institucional, ensino, pesquisa e extensão. O PDI está sendo reestruturado por conta desse contexto. O Congresso Nacional criou a medida provisória 934/2020, que determina ajustes no calendário escolar, alterando a carga horária e ratificando a suspensão das aulas. É feita ou está sendo feita análise de uma proposta híbrida de desenvolvimento de atividade de ensino, pesquisa e extensão mediatizadas pelas tecnologias que já vêm sendo estudadas, verificando-se a necessidade de conectividade do corpo discente, dos estudantes com deficiência, dentre outras ações. Outro aspecto é pensar sobre a criação de protocolos para um possível retorno às atividades. Isso já se inicia, já começa a ser dialogado com a comunidade e com a rede de educação profissional e tecnológica. Por fim, ela relata que iremos vencer mais esse desafio. Juntos e juntas, somos muito, muito mais fortes. Esse foi o relato da professora Ildonice. Bom, em relação aos docentes, considerando que eu sou docente, eu optei por aqui fazer o meu relato. E, sendo assim, eu divido a minha atividade durante essa pandemia, seja ela profissional, enquanto docente, ou no âmbito doméstico, em 4 eixos, sendo atividades remotas, como vocês podem ver na figura, né? Lazer, atividade física e atividade espiritual. Isso nesse contexto da pandemia. Em relação à atividade espiritual, sempre procurei e busco, nos dias atuais, maior conectividade naquilo que eu acredito, através de leituras e orações pessoais, para que a gente possa alimentar não somente o corpo, mas a alma e o espírito, no sentido de trazer paz espiritual, tranquilidade,
para controlar a ansiedade, todos esses fatores que a gente vivencia e vê nas televisões, internet, de modo que isso não nos afete mentalmente. Não pretendo ser nenhum atleta de alto nível, de alto rendimento após a pandemia, mas atividades físicas no âmbito da minha residência, né, eu venho fazendo desde o início da pandemia, senão a gente só come e não gasta energia. Então, a atividade física auxilia também no nosso bem-estar. Atividade de lazer, tenho procurado, né, atividade de lazer dentro de casa, né, isso preservando a minha saúde, da minha esposa, que também é servidora, né, e do meu filho. Então, a gente tem mantido o nosso isolamento, a nossa quarentena no âmbito dentro de casa, mas ainda assim com possibilidade de lazer. Uma das coisas que a gente gosta bastante, e eu particularmente, é leitura, né, filmes, e leituras especialmente aquelas que não estão relacionadas com a atividade profissional. Leituras outras diversas, de diferentes áreas, para ampliar, ter uma visão mais holística do mundo em que nós estamos inseridos. E, em relação ao âmbito profissional, né, é natural que a gente vem desenvolvendo atividades, e eu também, remotamente, né, nos comunicando aí entre si, entre servidores, através de reuniões virtuais, das plataformas que estão sendo disponibilizadas, buscando aí constantemente estar em contato com os estudantes e novidades que vêm sendo disponibilizadas no âmbito da tecnologia, para manter um contato e uma interação maior, não só com os colegas servidores, mas com os estudantes. Neste sentido, eu disponibilizei, eu tive a ideia de criar um projeto, que o nome do projeto é 60 Segundos Conectados, como vocês podem ver nesse logotipo aí. O que seria esse projeto 60 Segundos Conectados? É a produção de conteúdos das diferentes disciplinas que eu leciono, nos cursos de agroecologia e agropecuária, e aí, semanalmente, eu mando um vídeo para cada um desses componentes relacionados a conteúdos de cada um desses 5 componentes que eu leciono e envio para os estudantes eles assistirem. São 60 segundos de vídeo de conteúdo. A gente sabe que o tempo em relação à concentração na internet, nas redes sociais, ele é bem interessante. Então, eu procuro produzir e enviar conteúdo semanalmente em um curto espaço de tempo para que chame a atenção e que aquilo ali seja um passo para que o estudante ele se aprofunde mais em relação àquele conteúdo que é produzido, né? Então, o projeto chama 60 Segundos Conectados. Eu divulgo esses vídeos através do meu canal, que eu tenho aí, Vinícius Reis Oficial, o canal do YouTube, e aproveitando aqui, né, para fazer a propaganda do canal, se você não é inscrito no canal, clica aí no se inscrever e compartilhe o vídeo para que para que o YouTube possa continuar recomendando os vídeos que são produzidos pelo meu canal, aí, né, Vinícius Reis _oficial, e, enfim, né, dar mais visibilidade e estar mais próximo dos alunos. Essa é a atividade. Bom, isso tudo no âmbito doméstico, né? Nós temos um filho, que tem filho sabe também que essa convivência, ela é potencializada quando você está 24 horas há muitos meses dentro de casa. Mas a gente tem superado até então de forma intensa tudo isso aí, sem maiores problemas, sem maiores traumas, e temos que dividir tudo isso com as atividades domésticas, né? Eu brinco que enquanto existir vida, teremos louça, e o pior, louça suja. Então, é uma atividade rotineira, repetitiva, mas que nós é que precisamos fazer. Tudo isso aí, gente, especialmente as atividades de lazer, elas têm que fazer parte da nossa rotina, do nosso momento que está sendo vivenciado enquanto pandemia, porque se a gente ficar só focado em relação aos noticiários de política, saúde e economia, o caminho, honestamente falando, é um comprometimento da nossa saúde mental, né? Adoecer, de fato. Então, não estou dizendo que a gente tem que ficar a parte de tudo isso, mas não somente focar nisso. Bom, vou encaminhar aqui agora para vocês também acompanharem, né, um relato da estudante Emily, né, do campus Santa Inês,
representando o segmento dos estudantes. Bom, esse foi o relato da estudante Emily, né, do campus Santo Inês. Eu solicitei que alguns estudantes do campus Uruçuca me encaminhassem relato para a gente contextualizar também no campus Uruçuca, mas infelizmente por uma questão
por diferentes razões, às vezes até vergonha, né? Optaram por não enviar e fizemos um bate-papo, mas só para demonstrar, né, apenas um recorte do que pode acontecer na rotina, ou que está acontecendo na rotina dos estudantes também. É muito mais do que isso, mas é só para a gente pensar juntos, né? Nessa imagem, nesse próximo slide aí, a gente consegue identificar quais são os reais desafios que a gente tem. Os que a gente tinha há bem pouco tempo, né, antes da pandemia, o que estamos vivenciando agora, nessa época de pandemia, e o que viremos a enfrentar daqui para frente. A gente, vendo essas imagens, ilustrações e imagens, a gente não tem como deixar de pensar no que se refere à meritocracia, que é pura falácia se não dermos condições iguais a todos os estudantes, nesse caso. Então, nós temos aí 2 fotografias com estudantes estudando de forma bem desigual, e ao lado direito, nessa ilustração, o estudante superando seus desafios ali, um de uma forma mais complicada, subindo as escadas, e outro de uma forma muito, muito mais complicada, sem o auxílio da escada. Enfim, para superar esses desafios, esses obstáculos que a educação em si nos impõe. Então, é momento de pensar e de refletir o que é que vínhamos fazendo para incluir, quais são as dificuldades que a gente vivencia nesse momento, uma vez que a gente tem condições socioeconômicas bastante desequilibradas entre os nossos estudantes, e o que é que a gente, enquanto docente, servidor, instituto e governo, precisamos fazer para, se pensarmos na possibilidade de realizar em breve atividades remotas e em proposta de ensino virtual ou híbrido, como iremos incluir esses estudantes que vivem um abismo social muito evidente. Então, como incluir? Como não deixar de fora? Afinal de contas, o perfil socioeconômico do Instituto Federal Baiano, a missão do Instituto Federal Baiano, ela tem em um dos seus eixos a inclusão. Esse perfil de estudante que tem uma vulnerabilidade social diferente de outras instituições. Então, fica essa reflexão baseada nessas imagens. Bom, essa imagem, esse infográfico aí, né, essa ilustração do Instituto Federal Catarinense, ele trata da saúde mental na pandemia. E aí eu chego nas considerações finais aqui do nosso bate-papo. Então, essa imagem aí, ela traz para a gente que, para que a nossa cabeça ela continue funcionando bem, especialmente nesse período de pandemia, é importante que a gente saiba reconhecer as nossas emoções e sentimentos diante de tudo que a gente está vivenciando, aprender técnicas de relaxamento, exercitar o cérebro com jogos e leituras, ou seja, lazer, estabelecer atividades comuns e individuais, interromper, ainda que seja momentaneamente, pensamentos repetitivos e catastróficos, procurar fazer aquilo que gosta, fazer planos a cada semana e evitar o excesso de informações, como eu mencionei anteriormente em relação à política, saúde e economia. Eu gostaria de dizer que a situação é difícil para todo mundo, não só no Instituto Federal Baiano, mas vamos pensar que estamos todos juntos e que precisamos, nesse momento, ser resilientes, porque, de fato, tudo isso vai passar. E a gente precisa entender quais os legados que essa pandemia traz para a gente. Um deles é deixar de forma clara que, apesar de toda a negligência histórica relacionada ao SUS, é ele que vem se mantendo forte e salvando muitas vidas. Um apelo aqui e os nossos sinceros agradecimentos aos profissionais de saúde. A pandemia deixa clara o abismo existente entre as diferentes camadas sociais e os estudantes que compõem as redes de ensino. Como podemos melhorar as nossas ações enquanto servidores, enquanto instituições de ensino, para incluir mais, para verdadeiramente deixar de pensar que o estudante é meramente um objeto em sala de aula ou na instituição de ensino e trazer essa dimensão de que o estudante não é um objeto, e sim um sujeito que faz parte
dessa pirâmide e, nesse caso, como uma base para sustentar essa estrutura de ensino. Sem o estudante, nós, servidores, a instituição, os prédios, não faziam e não fazem sentido. Bom, voltamos aqui à frase de Paulo Freire. No início da apresentação, eu disse que ia trazer uma mensagem, e a mensagem era que mudar é difícil, mas é possível. Falei ao longo aqui da nossa discussão, do nosso bate-papo, que muitas mudanças aconteceram e vão continuar acontecendo, até porque essa pandemia, ela acelerou alguns processos que, naturalmente, daqui a alguns meses ou anos iriam acontecer, como é o caso, por exemplo, das plataformas digitais, virtuais, online, ou seja, tecnologia ao nosso favor, como, por exemplo, este momento, divulgação de conhecimento, bate-papo virtual, online. Mas como fazer isso sem perder a nossa essência, sem perder a qualidade do nosso ensino e, principalmente, incluindo, não excluindo? É preciso mudar e se adaptar para as novas condições que estão por vir, ou melhor, a que já estamos inseridos. Então, precisamos mudar, precisamos nos reconhecer como instituição de ensino gratuita, inclusiva e forte, além de qualidade, mas sem perder a nossa essência. E aí eu vou finalizar aqui com uma das frases que eu já ouvi Jal Peri, o cantor, falando. Ele diz o seguinte: eu queria ser uma rosa branca, mas o que adianta ser uma rosa branca se ao ser branca deixa de ser rosa? Um abraço, obrigado por terem acompanhado até aqui. Gostaria de dizer mais uma vez que foi um prazer compartilhar esses momentos aqui com vocês, estudantes, que estamos todos juntos nessa pandemia. Peço mais uma vez que aqueles que não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam no meu canal do YouTube. Tivemos um pequeno probleminha aqui no sinal, mas só para finalizar, né? Se inscrevam no canal Vinícius Reis Oficial, dê um like, um joinha, compartilhe esse áudio, esse vídeo, essa informação, e coloquem nos comentários aí como é que está sendo a rotina de vocês, quais são os conteúdos que podemos produzir nessa pandemia, e a gente vai se falando por aqui. Ok? Vocês, estudantes do curso de agropecuária, de agroecologia, assistam o vídeo e me dê um retorno. Me dê um retorno sobre como anda a pandemia e como vocês têm vivenciado essa nova rotina. O que é que vocês pensam, por exemplo, sobre o sistema híbrido de ensino, presencial e remoto? Qual a opinião de vocês? Um abraço, até logo.